26 de setembro de 2025, uma sexta-feira. Hoje, mais uma vez, eu perguntei para a Poliana, minha filha de 5 anos, quem era eu? Então, eu perguntei a ela, Poliana, quem sou eu? Aí ela vem direto pro meu peito, me abraça, né? E diz sorrindo, é a mamãe. Aí eu volto a mesma pergunta, né? Mas quem sou eu? Quem você diz que é a sua mamãe? Quem você diz que é a sua mãe? Quem sou eu? Aí ela diz, é porque você me ama. Aí ela já vem de novo para me abraçar. Mas eu afasto ela de novo para que eu consiga mais informações dela, né? Então olho para ela e pergunto: mas quem você diz que eu sou? O que você pode dizer sobre quem sou eu? Aí ela diz: você ama os animais. Você ama os cachorros, você ama os passarinhos. E aí ela começa a lembrar uma série de animais que vem à mente dela, os patos, o gato, o cachorro. Eu acho que até por último ela fala o ganso, né, mamãe? E aí eu balanço a cabeça afirmativamente. E ela frisa bastante na questão dos animais. Ah, você ama os animais. Aí eu faço a mesma pergunta. Mas quem você diz que sou eu? Quem sou eu? Se alguém te perguntar quem é a sua mãe? O que você vai dizer? Aí ela diz: você ama os nenéns. Aí ela fala: você ama os nenéns, você ama os bebês, você ama os animais. E aí eu começo a entender, né, que para ela, quem sou eu? Eu sou tudo aquilo que eu amo. Aí ela vem pro meu peito, me abraça, eu afasto um pouco para tentar mais informações. Aí ela diz: você é linda, você é uma princesa, você vai ganhar uma coroa porque você é uma rainha. Ela faz essa tentativa de validação, né? Para mim, talvez como efeito do que eu geralmente faço com ela também. Na verdade, quando eu começo essas perguntas, eu queria que ela falasse sobre o que eu faço, o meu trabalho, né? Como escritora. E aí, só que ela vai para o amor, né? Então, a primeira resposta dela é porque você me ama. Então, a primeira resposta é você é mãe porque você me ama, por isso você é mãe. E é a primeira coisa na qual ela se reconhece, né? Então,
isso que eu sou. O amor que eu tenho por ela é isso que eu sou. Depois eu sou o amor que eu tenho pelos animais. Depois eu sou o amor que eu tenho pelos nenéns ou pelos fetos também, que ela ainda não sabe conceituar direito isso, né? E como ela não... E depois ela fala das minhas qualidades, que ela acha que eu sou linda, que eu mereço uma coroa, né? Que eu sou uma princesa. E depois, como ela não chega à resposta que eu quero, eu pergunto diretamente a ela. Então, quem você diz que é a mamãe? Quem você diz que eu sou? Eu quero dizer, o que eu faço? Aí ela entende a pergunta, né? Onde eu quero chegar? E ela fala, você trabalha. Daí eu pergunto, eu trabalho com o quê? Daí ela responde, você trabalha no computador. Você trabalha com livros. Você faz livros. Você faz também o meu livro. Né? Ela se refere ao último livro que eu publiquei, a 7ª obra, que foi Poliana de Verdade, que é sobre a vida dela, né? De criança, a gestação. Você também faz o meu livro e você faz as suas histórias. Aí termina. É isso que eu sempre faço isso para saber. As pessoas que convivem com a gente são as pessoas que mais sabem a nosso respeito, né? E eu acho, para mim pelo menos, é bom saber. Muitas vezes endireita um pouco as minhas veredas, né? Ouvir dela, porque eu acho que muitas vezes a gente esquece, em momentos difíceis ou numa rotina que pode ser muito repetitiva, ou por longas esperas, por fases de frustração, não sei. A gente esquece um pouco o quanto não é simples de você formar uma personalidade, entendeu? De você formar o seu caráter, a maneira como você é, tudo isso você não acordou e eu sou isso. Isso é fruto de anos e anos de trabalho. E muitas vezes a gente foca só naquilo que está vendo, e nos defeitos. Então, dos últimos anos, conversando com algumas pessoas, até pessoas que eu não via há anos, às vezes elas falavam algo sobre mim e parece que eu rememorava uma parte da minha personalidade, uma parte positiva, entendeu? Da minha personalidade, e que eu pensava, uau, eu gostava dessa parte de mim, entendeu? E eu não lembrava que eu era assim, eu não lembrava que eu gostava de fazer isso, não lembrava, enfim, dessa parte bonita minha. E enfim,
A gente repara muito, quer ver, em aquisições, sabe? Isso que eu tô pensando. E aquisições materiais, né? Por exemplo, se eu compro um carro e coloco na garagem da minha casa, é óbvio isso. Se eu sair com esse carro, todo mundo vai ver. Eu comprei um carro, sabe? Sei lá, que cor que eu vou comprar? Um carro azul? Vamos dar um exemplo. Nossa, que azul bonito. Nossa, que carrão. Ai, que isso, que aquilo, né? O farol, os pneus, o som, entendeu? Agora, a personalidade, as pessoas não reparam assim. Mas é fácil você comprar um carro, difícil você colocar algo dentro de si, não é assim da noite para o dia. Entendeu? Não é assim você ir conversar com o coach, com um profissional, mesmo assistindo uma ministração, sabe, uma oração, não é assim. Então é um trabalho silencioso, sabe? São conquistas nossas, da nossa personalidade, que não é tão simples assim. E eu quero gravar isso para que eu não me esqueça que tudo isso, aquilo que ela enxergou em mim, ela está com 5 anos, e que eu não quero me esquecer, e que mais coisas eu posso conquistar dentro da minha personalidade, que sim, são trabalhos silenciosos todos os dias. Como eu tenho falado para vocês do amor aos animais, que é uma coisa que, como ela repetiu muito, isso está dentro da minha personalidade já. E isso eu reconheci encontrando outras pessoas na internet que também estão com isso, estão vivendo, né, esse momento de descoberta, esse momento já que está algo maduro dentro de si. Tem muitos outros aspectos, por exemplo, o amor aos nenéns que ela fala, né? Ou amor aos fetos. É uma coisa também dentro da personalidade, que tem a ver com amor àqueles que são mais fracos, que vai puxando. Então, eu agora me questiono se eu sou aquele que eu amo. Né? E daí até penso, eu gosto de fazer umas perguntas meio estranhas, né? Talvez seja pela superdotação, né? Mas e se a pergunta fosse o oposto? Será que seria verdade? Eu sou aquele que eu odeio também? Enfim, Jesus disse: amai os vossos inimigos, né? E eu achei interessante eu acho interessante isso, o quanto que ela focou a minha identidade no amor. Alguma coisa aí fora, ou animais, nenéns, o amor a ela primeiro. E daí, se eu não questionasse, ela não falaria do meu trabalho, né? Mas aí eu questionei, ela me falou sobre as histórias que eu escrevo, mas que essas histórias, elas só existem porque eu amo aqueles que ela falou primeiro. Porque se não existissem eles, não existem histórias, entendeu? Inclusive,
eu entendo o seguinte, que para mim os livros, e eu já falei isso aqui, os meus livros para mim são uma necessidade para mim falar sobre aqueles que eu amo. E se não há necessidade, tipo, se eles estão bem, se está tudo bem, eu não tenho necessidade de escrever livros. Eu poderia ir trabalhar com qualquer outra coisa. Entendeu? Eu não precisaria fazer isso. Seria desnecessário. Então, é como se, para mim, eu entendo, se eu vivesse um mundo perfeito, sem dor, para esses que ela menciona primeiro, eu não precisaria escrever livro nenhum, nenhuma folha, nenhuma página. Mas se eu comunico algo, é porque há necessidade. E eu fico muito feliz que a minha filha se sinta amada por mim. Que bom. Menos um déficit, né? Menos um problema. Pelo menos, né? Isso não faltou. Pelo menos isso não vai faltar. E não sei, você pode fazer isso com o teu filho, né? Ou com a pessoa que mora com você. Só que a nossa personalidade não é uma coisa que dizem, né, que até os 7 anos ela é formada e aí a gente, né, ela é praticamente imutável. Eu acreditava nisso que uma vez eu li. Depois eu vi que não. Muitas coisas, é claro que acho que é o mínimo. Não, muitas coisas podem ser mudadas na nossa personalidade, entendeu? E essas mudanças, quando você conhece alguém, por exemplo, a pessoa é infiel, é um trabalho de anos para você ser infiel. Ou é uma pessoa fiel, é um trabalho também de longa data, entendeu? Uma pessoa sincera, é um trabalho também. Isso foi trabalhado na personalidade, a pessoa escolheu trabalhar aquilo. E nós não estamos só trabalhando no nosso trabalho, onde a gente desenvolve algo, eu quero mostrar essa obra, esse livro, essa peça de teatro, qual seja o seu trabalho, sabe? Você costura, seus croquis, não sei, o trabalho que você desempenhar. Não é só um horário, entendeu? A gente está 24 horas trabalhando várias partes e eu vejo assim, essas partes são móveis na nossa personalidade, não é só na criança, não. E as partes, elas se conversam dentro de nós e elas se questionam, às vezes elas entram em embate, entendeu? Porque às vezes tem uma parte da sua personalidade que você quer mudar, mas não combina com a outra que já está. E todas as partes coligadas. Todas as partes. E a personalidade, como a gente geralmente entende que a gente caminha da imaturidade para a maturidade, isso é uma ilusão. Porque se você pegar que a criança ela tá com uma caixa vazia e aberta, que é imaturidade, mas, por exemplo, não tem nada ruim lá dentro.
e você vai caminhando para a maturidade, você vai enchendo essa caixa. A gente muitas vezes acha que encher uma caixa é caminho para a maturidade, mas não, é sobre escolha. Encher do quê? Aí é que está. Porque tem muitas pessoas que às vezes elas estão trabalhando mais o aspecto material, mas a personalidade delas não está sendo bem trabalhada com boas coisas, entendeu? Porque muitas vezes a aparência, né, e as aquisições estão aparecendo mais do que a própria personalidade. E daí que acontece é que a pessoa não vê muita necessidade de trabalhar a sua personalidade, porque o aspecto material já está com a ideia de que está tudo bem. Enfim. E essa eu não sei se você já fez um exercício assim de você se identificar com o objeto. Se eu fosse um objeto, que objeto eu seria? E aí um dia eu comecei a desenvolver essa ideia de que se eu fosse um objeto, eu seria um livro, né? Só que quando eu comecei a escrever, eu escrevia um livro por vez, ou no máximo 2, depois no máximo 3, no máximo 4, no máximo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30, 50. Eu não sei, escapou, entendeu, das minhas mãos. E eu não consigo mais evitar, entende? A multiplicação, né? Que é uma coisa da superdotação. E aí, essa questão de, se eu fosse uma coisa, o que eu seria? Um livro? Aí já começou a me dar angústia isso, né? Porque, outra coisa, se eu sou uma coisa, por exemplo, agora eu estou me analisando, tá? Como se eu estivesse em sessão comigo mesmo. Tá, eu não sou o livro, eu sou a minha missão, o meu chamado. Mas é isso aí também, putz, também já tá me dando angústia, porque, eu sou o livro, né, um objeto, e eu já perdi o controle, já tenho muitos livros começados, e se eu sou algo, uma palavra dizer assim, uma missão, um chamado, também me dá angústia, por quê? Porque eu posso, Vitória, eu posso falhar, entendeu? Se é uma missão, você entende o quê? Você pode ser vitorioso nessa missão ou você pode falhar. E aí? Também isso... Puxa vida. Se eu sou um livro, pensa, e se eu não termino esses livros? Isso me gera angústia. E se eu sou uma missão, eu posso falhar também, isso também me gera angústia. Só que, quando eu penso que eu sou aqueles que eu amo, parece que eu encontro com eles, automaticamente. Eu encontro com cada um desses animais, eu encontro com a minha filha, eu encontro com cada um desses nenéns e desses fetos, que talvez são os bastardos, e os fetos, que também são bastardos. E aí parece que a gente fica tudo ali reunido. E isso gera mais amor, mais amor, mais amor. E aí eu me sinto bem. Talvez essa seja a resposta.
Talvez essa seja a resposta, né? E hoje à noite eu deixei um pouco o celular desligado, vim para a varanda e comecei a tentar verbalizar, ouvir a minha voz, né, para mim mesma, para saber quem eu sou. E sentir paz nisso. E daí, uma das primeiras coisas que eu entendi e que eu gosto de dizer isso, eu sou a mensageira. Eu sou a mensageira. Eu sou a mensageira. Eu vim fazer isso porque é importante, porque há uma necessidade. E vou ser a mensageira enquanto e apenas houver uma necessidade. No mais, não serei mais. Eu sou a mensageira e faço isso porque há uma necessidade daqueles que eu amo. Os animais, os fetos e os bastardos. Eu sou aqueles que eu amo. Eu os amo. Eu me amo. E eu amo poder passar uma mensagem, erguer a minha voz por ele, sentar, escrever um livro, que seja no caderno, que seja no computador. E a minha personalidade, conforme o tempo foi passando, foi amadurecendo para que eu entendesse isso hoje, mas eu não fazia ideia do que estava acontecendo comigo. Mas é coisa antiga, não é coisa de agora. É coisa muito antiga mesmo. E eu não acredito que nós podemos escolher a nossa personalidade. Algumas partes, sim, nós podemos escolher começar a trabalhar elas. Por exemplo, tem bastante partes em mim frágeis, né? Principalmente em relação à autoestima. Então, quando eu disse eu me amo, foi mais baseado naquilo que eu consigo fazer por aqueles que eu amo. Então, quanto mais eu faço por eles, mais eu parece que me apego a mim. Eu me aceito. Porque estou amando eles e aí eu vou aos poucos conseguindo
ouvir a minha própria voz que diz: ó, você se ama. É claro que é preciso desvincular em algum momento, porque eu não posso, por exemplo, me amar só porque eu faço algo por alguém. Não. Eu preciso me amar, independente de qualquer coisa. É a primeira coisa que precisa acontecer. Mas, como comigo não aconteceu isso não foi gerado em mim, que deveria ter sido gerado, eu já tenho 44 anos, isso não foi gerado na minha personalidade, então eu mesma preciso gerar isso. A minha filha já tem isso, ela tem 5 anos. Isso não consegui gerar isso. Eu nasci sem isso, eu cresci sem isso, eu amadureci sem isso e posso envelhecer sem isso. Mas eu preciso fabricar isso para mim e em algum momento eu preciso descolar daqueles que eu amo. Por mais que seja o meu trabalho, seja aquilo que está me ajudando a fabricar, tipo uma colinha, né? Que eu tô vendo uma cola branca. E isso em relação a mim mesma, me colar a mim, como se eu estivesse um pouco descolada de mim. É isso que eu tô vendo, então por isso eu digo para vocês. Quando eu estive no Japão, eu tive síndrome do pânico. Em algum momento, eu estava tão descolada que eu senti a minha alma flutuando no céu, como se ela estivesse indo embora. E eu sentia isso, sabe, espiritualmente. E aí eu acredito que existem várias partes da nossa personalidade. E algumas coisas são fabricadas. Não sei se são os nossos pais que fabricam em nós. Eu acho que sim. Talvez desde o ventre, né? Então, eu acho que muitas coisas dentro da personalidade que são invisíveis são mais preciosas do que um carro importado, do que uma mansão, entendeu? E a gente não se dá conta, muitas vezes nós temos muitos tesouros. E também tem muitas pessoas que são como mendigos, entendeu? Por isso que Jesus conta a parábola do Lázaro e o mendigo Lázaro e o rico insensato. Por causa do outro tipo de trabalho. Lázaro, ele não trabalhava, né? Mas ele tinha o trabalho da personalidade, provavelmente. Que eu tenho visto que é um trabalho invisível, mas é o trabalho mais difícil que tem, é a personalidade. Entendeu? Então a pessoa não acorda leal da noite para o dia. Ela vem trabalhando a lealdade na vida dela. A pessoa não acorda mansa do dia para a noite. Ela vem trabalhando a mansidão, só que o oposto também é verdade. Você trabalha a deslealdade, a infidelidade, você trabalha a mentira, você trabalha essas coisas. Você trabalha a violência. As pessoas, elas, entendeu? É claro que chega um momento, ponto de cegueira, que você não escolhe mais. E também você pode se culpar das coisas boas na sua personalidade. Ai, por que eu sou tão bom assim? Ai, me sinto um trouxa, né? Sabe? E então é isso. É bem pessoal isso, mas
eu acho que é bem provável que eu compartilhe esse áudio com vocês. E isso aqui também é meio que um blog. Enfim, eu sou a mensageira. Enquanto houver necessidade, eu estou aqui. É exatamente essa frase hoje que me veio. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E se eu estou aqui, eu estou trabalhando a minha personalidade. Né? Eu estou trabalhando o amor. Como minha filha, né? A resposta dela foi toda baseada no amor. Só depois ela foi para aquilo que eu faço. Né? Então, primeiro eu amo alguma coisa e depois eu transformo aquilo em um trabalho. Entendeu? E a personalidade também. Agora eu lembrei, quer ver? Eu não tenho facilidade com desenho, não. Apesar, né, de ter feito artes visuais. E aí uma vez o meu professor de desenho falou assim, eu já sei, sabe o que eu percebi? Que você desenhou seu cachorro e ficou muito melhor do que os outros desenhos seus. Você provavelmente ama seu cachorro, né? Sim, claro. Então, esse é o caminho. Você desenhar aqueles que você ama. Entendeu? Desenhe aqueles que você ama. Faça daquilo que você ama. Então, assim também nas minhas mensagens, né? Aos poucos, a minha escrita ela foi se direcionando, sei lá, como uma capa de chuva, eu tô vendo agora, para aqueles que eu amo. Eles estão na chuva, eles não têm capa de chuva. Vou fazer uma capa de chuva para eles. Entendeu? Eles não têm um guarda-sol. Eu vou fazer. Então, assim, segundo o que há necessidade. E também, na verdade, quando você ama alguém, você já se sente amado. Sei lá, você se sente útil, você sente... É assim, né? Por exemplo, quando a mulher fica gestante e nasce, enfim, quando ela se torna mãe, é isso, né? A gente entende a função da barriga, dos seios, do útero, de cada parte do seu corpo. Eu sempre falo isso, é verdade. E parece que, uau, isso faz muito sentido, sabe? Porque você vê assim, quando os seus seios estão cheios de leite, nossa, isso aqui não era para seduzir alguém, para encher uma lingerie, não. Isso aqui tem uma utilidade para a vida, sabe? Nossa, é muito profundo isso. Muito, muito profundo. E muitas vezes é assim, né? Essa questão do amor, por exemplo, eu lembro que uma vez uma colega de colégio, nem conhecia aquela moça, ela me disse isso. Foi meio profético, sabe? Meio não, totalmente. E ela me disse isso no meio de uma feira de ciências, que eu ia viver por amor. E exatamente assim que eu sinto, né? Que quando houver necessidade, esse amor, né? E só assim eu sinto a necessidade dos livros, a necessidade das mensagens. E se for pensar bem também, a nossa personalidade, ela deve ser guiada por aí, né?
1 Coríntios 13, de todas as tudo que há no mundo, de todas as qualidades, né, o amor, ele é o maior. Então nós temos que ter foco nisso. Existem dois caminhos, né? A vaidade ou o amor. E quando eu falo vaidade, não é autocuidado, que o autocuidado é amor, né? E falar de si mesmo não é errado, não é pecado, né? Nem falar do outro se você for ajudar. Então, eu desmistifico isso. E também falar da sua dor não é vitimismo. É importante, né? Até porque eu acho que as vítimas, elas foram obrigadas a silenciarem, né? Por muito tempo. Então as mulheres não falavam do que elas estavam passando, elas não falavam umas com as outras, sabe? Sobre o que elas deveriam falar. Inclusive, tem muita coisa que tem um teste de fidelidade ali no Velho Testamento, né? Que elas tinham que tomar água do mar, eu já falei isso para vocês. E os maridos delas não passavam por esse teste de fidelidade. E que elas entre si, como vítimas desse sistema, não conversavam entre si sobre suas dores. E deveriam ter falado. Isso não era vitimismo. Então, muitas vezes a pensa o seguinte, que uma pessoa, por exemplo, a pessoa entra às 7 horas da manhã numa sala, sai 10 da noite dessa sala. Nossa, que pessoa trabalhadora, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte, a pessoa está trabalhando, qual é a necessidade de se trabalhar tanto, se é por amor ou se é por vaidade? Porque um dos últimos áudios meus que eu publiquei para vocês, eu falava um pouco sobre a fuga, né? A fuga, que eu entendo, pode ser uma instabilidade de lidar com alguns assuntos como família, filhos, cônjuge, casamento. Alguns aspectos da personalidade, que pode ser perda do instinto materno, perda do instinto paterno, perda desse instinto de par, né, conjugal, esse instinto conjugal que Deus criou em nós, né, de estarmos em pares. Vaidade, né, apego material, que muitas vezes cria aquela aparência de honestidade, de dignidade, e que por trás pode ser algo completamente negativo. Fuga, apego material. Uma pessoa que não sabe plantar na sua vida pessoal. Então vai plantar só na vida material. E que eu sempre dou o exemplo do Steve Jobs, que eu via esse homem, workaholic, péssimo pai, que tinha uma filha bastarda chamada Melissa, e que tratava ela muito mal, provavelmente ela, mãe dela.
e fez o possível para rejeitar essa moça enquanto ele esteve vivo. Mas que era um ótimo trabalhador, um ótimo empresário, enfim, inovador, né? Mas que trabalhou no aspecto da personalidade dele, quer ver? A vaidade, não o amor. Rejeitou o amor para trabalhar só a vaidade. E a vaidade, ela cria um aspecto de dignidade incrível, muito melhor que o amor. O amor não cria isso. Você olha para os cachorros, para os passarinhos e vê dignidade neles? Com certeza que você olha para a história do Steve Jobs e vê muito mais. Mas não, é falso. É totalmente falso. Então, é sobre isso. Bom, Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe esse trabalho interno. E que esse trabalho da personalidade, ele não rende frutos como o trabalho da vaidade, né? O trabalho externo. Eu vou falar a verdade, não rende. Não é igual. É silencioso e é ingrato, sabe? Porque não aparece assim, entendeu? Não é bem visível, não. Pelo contrário. Mas se você perde algo bom na sua personalidade que você vem construindo há anos, é uma perda terrível e que não vai ser notado talvez, sabe, com facilidade. É diferente de uma pessoa rica, você fala assim, nossa, perdeu tudo. É muito visível isso, né? Agora, no aspecto da personalidade, se você perde ou ganha alguma coisa, não é muito de se notar, entendeu? Por isso que as pessoas precisam se esconder atrás de alguma coisa, entendeu? Elas se escondem atrás das coisas. O homem se esconde atrás do seu carro, atrás do seu trabalho, atrás de uma mulher assim, sabe? Ou de várias mulheres, entendeu? Então, a mulher também, ela pode se esconder atrás de vários diplomas, sei lá, de algumas plásticas. As pessoas, elas vão aprendendo a fugir e a se esconder, e como se essas coisas pudessem criar, e criam mesmo uma aparência de personalidade, né? Você é aquilo que você ama e você é aquilo que você odeia. E aí parece que essas duas coisas, elas começam a se conversar. Quais são as coisas que você ama? Quais são as pessoas, os grupos, as massas? E o que você odeia? Então você é esses dois aspectos que às vezes entram em choque, como em alguns lugares dá terremoto, né? Porque essas coisas começam a mover a gente, entendeu? Tanto o aspecto do eu amo, eu odeio. Porque se eu, por exemplo,
Se eu amo os animais, obviamente é porque eu odeio quem maltrata os animais. E isso fica bem óbvio para mim. Ou eu posso começar odiando algo só depois entender aquilo que eu amo. Eu acho que talvez eu tenha descoberto que eu odiava o aborto. E depois só que eu entendi o quanto eu amava os fetos. E eu também acho que eu sempre entendi primeiro que eu odiava a violência. Só depois eu entendi por que eu tive que abandonar a carne, depois abandonar o leite. Entendeu? Exatamente, porque eu lembro que da questão do leite foi mais difícil, né? Ainda é muito caro ser vegano, né? Fazer substituições às vezes. Minha filha, ela não é vegana, ela não é vegetariana. Mas enfim, eu lembro que eu não queria ser vegana, porque eu pensava assim, nossa, por que eu tinha que descobrir que a vaca sofre violência de me dar o leite dela. Então, para mim, era descobrir primeiro aquilo que eu odeio, para depois descobrir aquilo que eu amo ou deveria amar. E esse dever amar eu devo proteger. Ou às vezes você descobre que você ama, que você deve proteger, você quer proteger, e depois você passa uma vivência, como eu. Descobri que eu odeio aborto, depois descobri que eu amo os fetos, daí vem o feto, fiquei grávida. Nossa, eu amo mesmo, tem um feto dentro de mim agora. E aí vinha já. Eu amo todos os fetos, bastardos também, amo os bastardos, amo bastardos. Aí a minha filha não planejada. E aí você pode amar algo sem você ter vivenciado, você pode odiar algo, como eu sempre odiei cigarro, né? Sem nunca ter vivenciado qualquer coisa, por exemplo, violência, sem nunca ter vivenciado, ou enfim, pode. E eu também não sei, isso eu tô pensando no aspecto de uma vida só. Mas pode ser que nós tenhamos mais de uma vida, né? Mais de uma existência. Podemos ter tido vidas passadas. Há uma parte grande dos judeus que acreditam, né? Eu já tive sonho, por exemplo, né? Com essa questão do meu amor pelos animais, em um sonho que me remete a uma vida passada. Mas essa é uma suposição, né? Para mim, quase que uma verdade. Então, muitas coisas que parece que são gatilhos e você nem sabe porque você ama tanto isso, você odeia tanto aquilo. É claro que eu só não entendo por que as pessoas estão começando a odiar o próprio corpo, o próprio sexo, porque estão prejudicando a mulher, por exemplo. Para mim, eu acho que estão prejudicando a mulher, né? Quando aparecem homens que dizem ser mulher, para mim estão prejudicando a mulher, tentando substituir, tentando atrapalhar. E
E eu não sei porque eu odeio a vida, odeio os fetos, odeio a menstruação, a gestação, o gerar, os bastardos, enquanto que eu muitas vezes venho na contramão. E outra coisa também, eu já ouvi pessoas dizendo como que as pessoas amam tanto os animais e são abortistas e odeiam a vida, a própria vida humana, os próprios filhos. Isso eu já não sei, porque comigo não é assim. Para mim também é completa hipocrisia. Você dizer que você não quer que mata a vaca, não quer que mata a galinha, e você apoia uma mulher de matar o próprio filho. Realmente não condiz, né? Uma coisa com a outra. Mas aí a gente, eu não sei, parece que, eu não sei se essa personalidade, as nossas personalidades, como se houvessem sementes e ao longo da vida, conforme vai chovendo, você vai passando os tempos, né? Você vai convivendo com as pessoas, aquilo vai despertando e vai nascendo as mudinhas em você. Olha, tinha um pé de girassol aqui, olha, tinha um pé de mamão aqui, olha. E aí você vai, sei lá, às vezes você se surpreende consigo mesmo. Nossa, sabe, eu não sabia que eu era assim, que eu era assado. E eu acho que esse é o caminho daquilo que a gente ama. Em todo o tempo, qualquer época, idade. E nem precisa ter dinheiro, porque é tão difícil, né? Você encontrar amorosidade no mundo e todo mundo consegue amar. É porque quando a gente ama, a gente serve, né? Amém.